Olá, sexto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai começar o conteúdo do segundo bimestre, lá no livro do segundo bimestre, tá? Volume 2 do livro de vocês. Essa matéria está contida na página 265. A gente vai falar agora nessa matéria sobre transformações físicas e químicas, sobre as transformações daquilo que a gente chama de matéria. Vamos ver o que é isso? Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, nós somos matéria, essa mesa é matéria, meu papel é matéria, o ar que está em volta, que está no meu quarto, é matéria. Então, tudo aquilo que possui massa, ocupa um lugar no espaço, é chamado de matéria. Ao contrário, vocês podem ver embaixo, está escrito energia. Energia é o que vai realizar o movimento da matéria. A energia não possui massa, não ocupa lugar no espaço, mas ela tem a capacidade de movimentar essa matéria, ok? Ela dá essa matéria uma funcionalidade. A gente tem vários tipos de energia. Energia cinética, que é a energia do movimento, energia potencial, que é a energia que a própria matéria guarda entre as suas ligações. Temos energia química, que normalmente a gente consome nos alimentos. E onde é que foram criados toda essa matéria, essa energia, a gente vai ver hoje. E como é que elas funcionam no nosso universo. Lembrando que tudo, as estrelas, os planetas, tudo isso tem matéria e energia, tá? Agora, a gente entendeu o que é a matéria, massa, ocupar lugar no espaço, ok? Mas do que é feita essa matéria? Matéria, ela vai ser feita de pequenas, pequeniníssimas, muito microscópicas, unidades chamadas de átomo. Os átomos são a parte que constitui toda a matéria. Se a gente quebra um átomo, a gente não chama mais de matéria, a gente chama de outra coisa, ok? Então, a menor parte de todo o corpo é chamada de átomo. Esses átomos, a gente encontra eles presentes e a gente vai estudar mais sobre como é que eles são, como é que eles se formam, quais as constituições deles em aulas para frente. Mas entendam que o átomo ele está em toda a matéria. Toda matéria tem átomos, pessoal. Então, eu sou feita de átomos, assim como meu computador é feito de átomos, assim como a água que você bebe é feita de átomos, tá? O átomo tem um núcleo, vocês podem ver aqui, e ele tem essas coisinhas que giram em volta, que estão formando como se fossem círculos, que a gente chama de órbita, a sua eletrosfera. Então, o átomo tem um núcleo e em volta uma eletrosfera. Nesse núcleo, a gente tem uma carga chamada de próton e uma carga chamada de nêutron. E em volta, nós temos os elétrons. Mas isso aí a gente vai ver melhor mais lá para frente. Aprendam e entendam que o átomo é a parte que constitui toda a matéria. Toda a matéria, se eu quebrar ela, a menor parte que vai formar ela vai ser esse átomo. Átomos juntos, mais de um átomo, formam moléculas. Como a gente viu lá na aula de água, a gente viu que o átomo de hidrogênio mais um outro átomo de hidrogênio e um átomo de oxigênio formam quem? A molécula de água. Ficou entendido? Só que a gente precisa entender de onde isso tudo veio. Porque isso não surge assim do nada, tá bem? Isso vem de algum lugar, de algum princípio. E para isso, a gente precisa ir para um local mais distante. A gente precisa realmente voltar no tempo para entender de onde isso surgiu. Deixando claro que a gente vai falar aqui sobre teorias científicas que funcionam hoje, né? Que são aprovadas hoje, assim como a professora Tayana já falou com vocês anteriormente. Aqui a gente trabalha com teorias científicas. E nessa volta no tempo, a gente vai lá para o início do nosso universo, que ele começou com o... Muito bem, isso mesmo. Ele começa com o Big Bang. A teoria do Big Bang é uma teoria de expansão cósmica, ok? Vocês responderam lindamente isso na prova. Expansão cósmica, expansão cósmica, expansão cósmica. Eu nem sei de onde vocês tiraram isso.
Mas é uma teoria de expansão cósmica, onde toda a matéria e energia do universo estavam contidas num único ponto. Ou seja, preste atenção, existia um ponto menor do que um átomo. A gente não consegue ver um átomo. Nem com microscópio a gente consegue ver o átomo. Nem com os microscópios mais potentes de todo mundo a gente consegue ver um átomo. É mais fácil ver uma estrela que está muito distante do que um átomo, ok? Então, imagina um ponto menor do que o átomo. Vocês conseguem imaginar? Claro que não, ninguém consegue imaginar, porque ninguém nunca viu como é que isso funciona, tá? Mas vamos tentar. Um ponto menor do que um átomo, que contém toda a massa, toda a matéria e toda a energia do universo. O universo que a gente tem hoje já estava toda a matéria dele e toda a energia dele nesse ponto menor do que um átomo. Imagina. Deixa eu pegar um negócio aqui. Imagina se eu tentar colocar a minha cabeça toda nesse buraco aqui. Isso daqui vai uma hora, ele vai querer explodir. Deixa eu até tentar. Não, não dá para fazer. Mas se eu colocar a minha mão, já fica difícil. Se eu colocar aqui, ó, o meu antebraço, já fica difícil. Se eu colocar o meu braço, nem chega no meu braço. Imagina um lugar onde tinha toda a matéria e energia do universo num ponto menor do que um átomo. Como é que aquilo ali não devia estar apertado? Então, por algum motivo, aquilo começou a expandir. Então, o Big Bang é a teoria que fala que houve uma expansão nessa primeira partícula que existiu, ok? Nesse primeiro ponto. E aí, aqui nessa nossa linha do tempo muito bonita, que a gente não precisa ficar. Se vocês quiserem ler, é ótimo, mas a gente não vai usar isso tudo. É só para vocês terem um conhecimento. A gente tem aqui, ó, a inflação, formam-se os quartos. Quartos são coisas muito pequenas, muito menores do que os átomos. A gente pula para a próxima, que a gente ouviu falar, que são nêutrons e prótons. Os prótons e nêutrons foram criados aqui, ó. Depois a gente tem os primeiros núcleos de hidrogênio e hélio, que são um dos menores átomos que a gente tem. São os menores átomos que existem. Eles têm o número 1 e 2. Cada átomo tem um número, ok? A gente vai ver isso depois. Mas esses números têm a ver com o tamanho deles. Então, você imagina que o 1 e o 2 sejam os menores. E é exatamente isso. O hidrogênio é o número 1, o hélio é o número 2. Então, eles são criados logo lá no início do nosso universo, tá? E aí, a primeira luz. Então, a gente imagina que o Big Bang foi uma grande explosão cheia de luz? Na verdade, não, tá? Ele só cria luz bastante tempo depois, que é quando se formam os átomos propriamente dito. Galera, toda. Eita caramba! Spoiler! É... Toda a matéria e energia que a gente tem hoje, que está me formando, que está formando minha fita crepe, que está formando esse quarto, esse ar, surgiu nesse momento aqui. Nesse momento em que foram formados os primeiros átomos. Toda a nossa matéria e energia vem daí, ok? Elas foram transformadas, formando moléculas, construindo outras moléculas, mas todas elas vieram desse ponto primordial, que é o Big Bang. Por isso que é tão especial e tão interessante a gente estudar ele. Se a gente continuar acompanhando aqui, a gente teve a formação dos átomos, depois formaram os aglomerados de matéria, a gente pode chamar de moléculas, ou apenas aglomerados, até chegar aqui, ó, as galáxias se expandindo, se separando, que é onde a gente está hoje. A nossa galáxia está se separando das outras galáxias. Então, todos os sóis que existem, todas as estrelas, né, que existem, os planetas, a vida que existe no nosso planeta Terra e talvez em outros lugares, toda a matéria e energia do universo, a energia que vem do Sol, toda essa matéria e energia foi formada lá naquele início, lá no Big Bang. Hoje a gente só mantém essas coisas, essa matéria e energia, faz só uma manutenção, uma transformação, ok? Por isso que a gente vai ver sobre transformações físicas e químicas na aula de hoje, como é que elas funcionam. E aí eu falei para vocês, e isso é muito legal, essa frase aí, vamos
Vou dar 3 segundos para vocês lerem. Leram, né? Vamos lá. Agora preste atenção em mim. Volta para cá. Depois eu leio com vocês. Eu falei para vocês que toda matéria e energia foi formada lá no início. E isso é muito legal. Por quê? A gente sabe que os elementos mais leves são o hélio e o hidrogênio. Já falei isso também. O número 1 e o número 2 da tabela periódica. Todos os outros elementos formados, nitrogênio, cálcio, ferro e carbono, que são os que estão aí, são formados no núcleo das estrelas, tá? Quanto mais pesado, mais velho esse elemento é. Quando a gente junta dois hidrogênios, a gente forma um hélio. Quando a gente junta um hélio e um hidrogênio, a gente forma um lítio, que é o número 3. E assim sucessivamente, até formar esses elementos mais pesados. E esses elementos mais pesados, todos foram criados ou em núcleos de estrelas muito grandes, ou na morte de algumas estrelas. Então, é muito legal a gente entender que todo átomo que compõe o nosso corpo, o nitrogênio do nosso DNA, o cálcio dos nossos dentes, o ferro do nosso sangue, o carbono das nossas células, foram feitos nesses lugares muito distantes e antigas estrelas que estavam morrendo, ou antigos núcleos de estrelas, tá bom? Só queria deixar essa mensagem para vocês verem que nós somos um pouquinho de universo também. Mas agora voltando aqui para a nossa realidade, esquece toda essa doideira do universo, vamos continuar na nossa matéria. Vamos agora propriamente para as alterações físicas. Mas antes disso, vamos lembrar o que a gente falou até agora. Toda matéria é algo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Muito bom. Toda matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. E essa matéria, ela vai sofrer transformações. As transformações da matéria podem ser físicas ou químicas. Lembra que eu falei para vocês da molécula de água, que é hidrogênio, hidrogênio mais oxigênio? Isso daí é uma matéria, essa molécula é uma matéria. E ela vai sofrer transformações, alterações. Quais alterações que ela podem sofrer? Já vimos, físicas e químicas. Como é que funciona? Vamos primeiro nas alterações físicas. As alterações físicas, elas vão mudar a matéria sem mudar a constituição dessa matéria, tá? Elas vão ser uma reorganização da matéria, mas não vão mudar do que elas são feitas. Aí, essa bela foto é o quê? É um vidro quebrado. Quando eu quebro um vidro, eu estou fazendo uma alteração física na matéria. Se eu pegar esse meu espelho aqui e quebrar ele, pá, ele vai ficar todo em pedacinhos de espelho. Mas eu vou mudar do que ele é feito? Não, eu só vou partir ele em pedaços menores. É uma alteração física. Se eu pegar esse meu papel aqui, e esse meu tesourão aqui, eu vou cortar o meu papel. Isso é uma alteração física da matéria. Isso não deixou de ser papel, tá bem? Alterações físicas da matéria são feitas sem alterar a constituição dessa matéria. Agora nós vamos ver um pouquinho, a gente vai fazer um link com aquela aula de água que a gente teve. Estados físicos da matéria. Toda matéria, lembra? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar de espaço. E eu disse toda a matéria tem estados físicos e pode variar nesses estados físicos. Ou seja, toda matéria ou vai ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso, tá? Esses são os 3 principais. E elas podem ser alteradas. Quando eu faço alteração no estado físico, eu estou fazendo uma alteração física. Muito bom. Então, as alterações físicas da matéria, mostra aí para vocês, não mudam a constituição. Aqui, ó. Se eu passo esse cubinho de gelo de sólido para líquido, ele vai deixar de ser água? Não. Ele só vai mudar seu estado físico.
A mesma coisa se eu passar ele para gás. Ele não vai mudar a sua constituição, ele só vai alterar o seu estado físico. As variações físicas, elas podem acontecer ou por variação de temperatura ou por variação de pressão. Temperatura, quando a gente tira ou coloca calor, e pressão é quando a gente faz uma pressão em cima dele. Pode ser uma panela de pressão, por exemplo. Uma panela de pressão vai aumentar a pressão ali dentro, transformando o feijão durão que a gente estava num feijão mais molinho, pela presença da pressão. Tenta cozinhar o feijão fora da panela de pressão. Vai demorar muito mais tempo, você não vai nem querer comer feijão, de tanto tempo que vai demorar. Então, a gente vai ter essas mudanças através da variação de temperatura, variação de pressão. Outras coisas que a gente já viu também são ponto de fusão e de ebulição. Ponto de fusão é quando essa matéria passa do estado sólido para o líquido, tá? Então, toda a matéria vai ter o seu ponto de fusão. E qual é o ponto de fusão da água? Exatamente, 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, quando ela passa do estado líquido para o gasoso. Qual é o ponto de ebulição da água? Isso aí, 100 graus Celsius. Muito bem. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre como funcionam essas mudanças de estado físico. Quais são elas, como é que elas são denominadas e como é que elas acontecem. Primeira delas, fusão. Isso aí mesmo, uma fusão. O que é uma fusão? É quando o cara lá do Dragon Ball vai e volta assim, fusão? Não. Quando as Crystal Gems juntam e formam um corpo só? Também não. Uma fusão é uma mudança do estado sólido para o líquido através do aumento da temperatura. Então, se eu aumento a temperatura em algo, que está no estado sólido, ele vai para o líquido, esse processo da passagem do estado sólido para o líquido se chama fusão. Foi? Vamos lá, próximo. Ebulição. O que é ebulição, pessoal? É quando eu vou ter uma mudança no estado líquido para o gasoso, mas essa parte é muito importante, porque a gente tem várias variações dessa mudança do estado líquido para o gasoso, só que umas acontecem de um jeito e outras acontecem de outro. Lembra, a fusão é devido ao aumento de temperatura, tá? Desculpa. A ebulição é devido ao aumento de temperatura. Então, eu preciso colocar, de alguma maneira, um calor diferente ali. Eu vou aumentar a temperatura daquilo ali. Igual quando a gente coloca a panela de água lá no fogo, a gente está aumentando aquela temperatura, tá? O próximo é evaporação. É o que acontece quando a gente está com aquele suorzinho aqui na nossa pele, quando a gente bota a roupa lá no varal. Isso é a evaporação. Como é que ocorre a evaporação? É também a mudança do estado líquido para gasoso, mas ela é lenta, é na temperatura ambiente, ela ocorre de forma gradual, entenderam? Aquela água que está ali no estado líquido, por exemplo, na evaporação, vai recebendo calor, recebendo calor, recebendo calor, de forma gradual e lenta, não é tão rápido quanto a ebulição. Próximo, nós temos um que é mais rápido ainda, que é o processo de calefação. O processo de calefação é quando, na hora, evapora. Joguei a água ali, evaporou na hora. Igual quando o dia está muito, muito, muito quente e a gente joga um pouco de água na rua e na hora aquela água sobe. Ou quando tem aquela chuva de verão que o dia foi super quente. Muito, o chão está super quente, o ar está super quente, é aquela chuva. No momento que a chuva bate no asfalto, ela já evaporou. É o processo de calefação. Por quê? Essa mudança do estado líquido para o gasoso de forma muito rápida, com uma superfície. Quando você encontra uma superfície muito quente. Experimenta colocar. Não é bom fazer isso, mas pede para a mãe de vocês ajudarem. Coloca aquela panela quentona lá no fogo, acende o fogo e joga um pingo de água. Mas a panela tem que estar bem quente. Joga um pingo de água. Você não vai ver nem para onde aquela água foi direito, porque ela vai evaporar tão rápido
que você nem vai conseguir ver. Esse é o processo de calefação, tá? Quando você tem uma mudança de estado físico repentina, muito rápida, porque aquela superfície estava muito quente. Ui? A próxima é o processo de solidificação. Solidificação, transformar em sólido, ou seja, é a passagem do líquido para o sólido. Ocorre quando a gente diminui essa temperatura. Então, na verdade, ela é aqui, ó, ela é o contrário do processo de fusão. Ui? Ela é o contrário do processo de fusão. A fusão é a passagem do líquido, do sólido para o líquido, através de aumento da temperatura, e a solidificação é a passagem do líquido para o sólido, através da diminuição da temperatura, tá? Vocês acharam que acabaram as crystal gems? Não, não acabaram, são muitas. Vamos para o próximo. Liquefação. Liquefação é quando eu vou mudar do estado gasoso para o líquido, por meio de resfriamento. Então, eu vou mudar do estado gasoso, lá o gás, para o líquido. Essa liquefação tem outro nome também, que chama condensação. A gente viu condensação, sabe onde? Lá na nossa aula de água, quando o vapor d'água está lá na nuvem. E aí, o que acontece? Ele vira chuva, ok? Ele vira gotas de chuva. E o próximo, por último, é a sublimação. Botei uma jam sublime aí, que é a diamante branco. Mas, continuando. Sublimação é do estado sólido para o gasoso sem passar para o líquido, tá? Pode acontecer pelo aquecimento ou resfriamento de algum material. Não é necessariamente só pelo aquecimento, nem necessariamente só pelo resfriamento. Depende do material. Então, a gente vai ocorrer um processo de sublimação quando vai direto do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo líquido, ok? Então, a gente viu algumas transformações de estado físico, algumas alterações físicas que podem ocorrer na matéria. Essas ocorrem, a gente vê muito na água, mas podem ocorrer com outros tipos de matéria também. Vamos lá. Mercúrio. Quando ele está na temperatura ambiente, ele é o quê? Ele é líquido. Temperatura ambiente é essa que a gente está aqui, tanto que já foi utilizado termômetro de mercúrio. Se a gente resfria um pouquinho mais esse mercúrio, ele vira sólido, tá? Então, isso acontece com o ferro e com qualquer outra matéria. Só que você tem que variar temperatura ou pressão para isso, ok? Agora, nós vamos para alterações químicas. As alterações químicas, pessoal, diferente das físicas, elas vão alterar a constituição da matéria. Elas vão quebrar as moléculas. Lembra que eu falei para vocês? Quebrar as moléculas e transformá-las em outras coisas. Lembra que eu falei para vocês lá na física que a molécula de água, ela só vai pulando de um estado para o outro, continuando a ser uma molécula de água? Aqui as alterações elas são mais fortes. Elas deixam de ser esse tipo de molécula, tá? Vamos lá. Como é que eu sei quando acontece uma reação química? Eu vou ter alguns indícios. Esses indícios são mudança de cor, mudança de odor, tá? Mudança de paladar. Come uma banana verde, depois come uma banana madura para você ver qual é a diferença. Então, vão mudar as propriedades que a gente chama de organolépticas, que são essas que a gente consegue sentir com os 5 sentidos. Então, vão mudar a textura, o odor, o sabor, a cor, ok? Tudo isso vai mudando de acordo com a presença de uma reação química. Então, Paula, o amadurecimento das frutas é uma reação química? Sim. O amadurecimento, o apodrecimento das frutas também é uma reação química.
Além dessas propriedades organolépticas, Paulo, eu posso ter o quê? Eu posso ter a presença de luz. Quando eu tenho a presença de luz numa reação, é porque ela é uma reação química. Reações químicas, elas vão liberar a luz, tá? Então, fogos são reações químicas? Sim, fogos são reações químicas. Quando eu tenho um aumento de temperatura, quando eu tenho calor vindo daquele lugar, então, com aumento de temperatura, eu tenho uma reação química também. Experimenta colocar tudo isso com a ajuda do pai de vocês, hein? Experimenta colocar num tubo, um copo, uma coisa, um pouquinho de vinagre, um pouquinho de bicarbonato. E aí você vai ver, vai borbulhar, vai efervescer, que é a próxima que a gente vai ver, mas o copo também vai ficar um pouco mais quente. Por quê? Porque ali estava acontecendo uma reação química. Efervescência também é uma evidência que ali ocorreu uma reação química. Quando a gente vai tomar aquele sal de fruta que está mal do estômago, vitamina C que você joga na água e começa a efervescer, aquilo ali é uma reação química, tá? Que fica evidenciada por conta de qualquer uma da presença da efervescência, do aumento de temperatura, mudança das propriedades organolépticas ou da luz. Agora a gente vai ver algumas reações químicas que acontecem aí no nosso dia a dia, que a gente tem presente na nossa natureza. A primeira delas é a reação da fotossíntese. A fotossíntese, ela vai mudar algumas coisas, tá? Ela vai pegar água, gás carbônico e luz solar, obviamente, e vai transformar em glicose e gás oxigênio. Então, eu peguei duas coisas, uma gás carbônico, vocês podem ver aqui, ó, CO2, e água, H2O. E aí eu passei por uma reação química que é promovida através da energia solar. Pessoal, no final dessa reação, eu tenho a mesma coisa que eu tinha antes? Não. Eu tenho gás oxigênio, que é só O2, e eu tenho glicose, que é C6H12O6. Isso daqui são o quê? São átomos, ok? Eita, volta. Volta. Então, pessoal, o que acontece? Gás carbônico, CO2 e água, H2O, eles vão se transformar, eles vão sofrer uma transformação, vão deixar de ser gás carbônico e água e vão virar, de alguma maneira, oxigênio e glicose através da reação. Então, numa reação, eu tenho essa parte aqui do início, que eu chamo de reagentes, e o que eu tenho no final, depois que a reação já aconteceu, que eu chamo de produto. Então, toda reação química é feita através de reagentes e produtos. Nesse caso aqui, quem são os reagentes? Gás carbônico e água, e os produtos, gás oxigênio e glicose, ok? Então, fotossíntese, uma reação química que está aí, ó, favorecendo a gente, produzindo oxigênio, tá? Galera, vamos para a próxima reação que a gente vê sempre, que é a reação de combustão. Combustão, queima. Para essa reação acontecer, eu preciso de algumas coisas. Primeira delas, eu preciso de combustível. Combustível é o material que será consumido nessa reação, tá? Depois, eu vou necessitar do meu comburente, que normalmente é oxigênio. Esse comburente vai reagir com o meu combustível e é ele que é responsável pela formação da chama. E por último, eu tenho a minha fonte de calor. Esse amarelo ficou fortão, hein? Caramba! E aí, eu tenho esse triângulo, essa pirâmide do fogo, que para eu ter uma reação de combustão, eu preciso de um combustível, um comburente e calor. Vocês, se estão acompanhando a aula com o livrinho, mas se não tiverem, não tem problema, depois vocês abrem lá no livro de vocês, tem a reação da combustão do etanol no livro de vocês, para vocês verem. Assim como eu mostrei da fotossíntese, tem lá carbonos, hidrogênios, o que vira o quê? Então, fechando e amarrando tudo, nós temos as transformações físicas da matéria, que não vão alterar do que essa matéria é feita, e
as transformações químicas da matéria, que vão alterar do que essa matéria é feita. E nas transformações químicas, eu preciso sempre de reagentes que, juntos, misturados, vão transformar em produto. Assim como a gente viu aqui, calma aí, só um segundo, na nossa reação da fotossíntese. Eu tenho os reagentes, tenho produtos, ok? Espero que tenha ficado entendido. Não esqueçam, que eu já ia esquecer, de fazer dever. Fazer dever é sempre importante para a gente entender bem a matéria. Página 273, 274 e 275. Refresco para vocês, só 3 páginas. Eu vou colocar para vocês as respostas lá no Classroom. E não esqueçam de colocar o nome aqui embaixo, tá? Para poder dar a presença de vocês, para ninguém faltar na aula. Qualquer dúvida, me procurem. Um beijo, sexto ano, e até a próxima aula.